Isso aí, galera, já estamos online em mais um episódio de Farales Podcast. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sempre travo na abertura do podcast, isso é uma coisa que eu vou treinar bastante em casa depois, viu, pessoal? Pode deixar pra mim. Mas bora lá. Hoje com um convidado especial, vamos bater um papo um pouquinho para tirar suas dúvidas sobre energia, sobre eventos, residencial, palcos, geradores. Hoje é o dia da energia, pessoal. Hoje vamos conversar bastante com esse papo eletrizante. Trago para vocês aí. Rodrigo Gomes, seja bem-vindo. Mais um episódio aqui do Farales Podcast. Boa noite, obrigado. Meu nome é Rodrigo, trabalho nessa parte da energia aí já faz mais ou menos 18 anos. Comecei como estagiário em telecomunicação, me formei técnico eletrônico e engenheiro eletricista. Você começou como estagiário em telecomunicação, cara. Como que você foi parar nesse ramo de eletricidade aí, cara? Então, estágio no começo aí não foram um mar de rosas, né? Mas até subir em poste a gente subia. Subir em poste, você era o cara que cortava a internet e a energia da galera? Pior que era. Puxa vida, hein? Vida de estagiário não é fácil, não. Velho, imagino, velho. Dependendo do dia que você vai cortar, pô, final de campeonato aí, você tirar a internet da galera deve ser embaçado, hein? Não, mas a nossa era mais parte técnica, parte residencial mesmo. Ô, maravilha. Quantos anos você tá já atuando nesse ramo já? 18 anos. 18 anos? E aí, você foi o primeiro na sua casa que puxou para esse setor? Foi o primeiro que mostrou interesse ou você teve alguma influência dentro da sua família, conhecido, amigo? Como que foi essa iniciação sua aí? Então, na verdade, quem tinha de formação parte elétrica era meu irmão, né? Então, como eu via ele fazendo as atuações, né, parte elétrica, daí eu comecei a seguir um pouco o ramo dele e daí continuei. Então, você já teve em casa já uma pessoa Sim. que te direcionou para esse rumo que você tem, para esse setor que você atua hoje. E você falou que você começou em telecomunicações, né? Que você atuou como estagiário e Isso, tudo correto. mais. Para o que você faz hoje, tem alguma similaridade ou são mundos opostos onde você começou com o que você pratica hoje? Não, hoje eu sou mais voltado, ainda mexo parte residencial, né? Mas o meu foco hoje é industrial. Industrial. Cara, tem algumas perguntas para você hoje aqui para a gente poder estar tirando algumas dúvidas. As pessoas aproveitaram que sabiam que o episódio de hoje ia falar sobre essa parte, então eu já anotei aqui no meu caderninho e vou te fazer algumas perguntas. Se eu puder responder. Ô, tá à velho, vamos disposição. colocar você sobre responsabilidades aqui hoje, hein? A parte, você falou que trabalhou também, antes atendia a domicílio, né? E hoje você trabalha no cenário industrial, né? Isso, correto. Qual que é essa diferença para a rede que a gente tem em casa, para uma rede, por exemplo, de uma empresa? Qual que é a principal diferença que você pode falar para a gente? É que na residencial a tensão trifásica, né? Então ela não chega a uma corrente muito alta. Na indústria a tensão já é mais elevada, né? Já tem uns cuidados maiores, né? Com relação à atuação, né? E também a riscos, né? A gente percebe que as pessoas capacitadas para trabalhar com eletricidade têm uma quantidade de EPI gigantesca, né? A gente vê bastante em vídeos, né? As pessoas mexendo em quadros que tem alta tensão, às vezes mexendo até a distância do quadro por um risco de você estar tomando um choque elétrico. Como que isso funciona, essa parte de EPI, assim? Exatamente. Na parte comercial e residencial, pessoal, a gente não se atenta muito à questão do IPI. A gente vê bastante pessoal pecando com relação a isso, que não é uma cultura, né? Então, na indústria, como você é cobrado e por causa do risco ser mais elevado, então a gente acaba tomando um cuidado maior com relação a isso. Porque acredito que a carga de uma empresa deve ser surreal comparado a de um domicílio, né? Um acidente elétrico em uma empresa sei lá, triplamente pior do que um acidente que você pode passar em casa, né? Não, mas assim, o
questão de um curto-circuito, que você vai mexendo num quadro, abrir um arco elétrico, né? Que pode gerar uma queimadura, ele tanto potencializa tanto numa residência, mexendo num quadro, ou mexer na indústria também, em um painel elétrico, pode ser o mesmo efeito, entendeu? Entendi. A gente tem casos, né? Eu trabalho bastante com áudio, com shows, né? Eu tô aqui para tirar várias dúvidas, porque se tem essa captação de energia, eu já vi alguns eventos sendo abastecido por domicílio, né? Você puxando de repente uma extensão de uma casa ou de repente de um quadro de eletricidade, né? É, e também já vi eventos onde a gente puxa energia de geradores, né? Vou chegar até aí, nesse ponto com você também. Mas eu queria que você especificasse, inclusive, tipo assim, numa casa, você não pode ligar o que você quiser na tomada, né? Acho que a casa ela tem um limite, né? Acho que a turma fala pelo diâmetro do fio ou alguma outro tipo de limitação. O próprio disjuntor da casa, ele tem uma diferença para de uma empresa para um domicílio, né? Sim, na verdade, assim, na indústria, né, como na residência, ela tem a questão de dimensionamento do circuito, né? Então, o que acontece? Na residência, você vai utilizar para um chuveiro, um cabo de 6 milímetros, mas aí o que acontece? Não só o cabo que depende disso, e sim da proteção desse cabo. O disjuntor, ele não funciona como uma chave interruptora, como um interruptor. E sim, ele funciona como um dispositivo de proteção para a fiação, quando fechar um curto, ela ter a proteção atuada e não chegar a danificar tanto a parte da saída ou entrada de energia, como o equipamento também. Isso é uma coisa que as pessoas às vezes pecam, né? Porque se o disjuntor está desarmando, quer dizer que tem algum curto acontecendo na rede, né? Alguma coisa não está no funcionamento perfeito, né? Exatamente, que nem assim, aqui agora já virou uma cultura, né, conforme a NBR 5410, né, que é a norma brasileira da parte elétrica, é você ter os DRs, né, são os dispositivos residuais, né, que quando você tem uma fuga de corrente, ele já desarma instantaneamente. Então, que nem numa residência, áreas molhadas, chuveiro, banheira, você tem que ter o DR para proteger você em caso de choque elétrico. Por exemplo, aquela cosquinha, quem já não teve aquela cosquinha na hora de mexer no chuveiro? Então, acho que eu já tive. Então, tem muitas pessoas que elas são tão sensíveis cardíacas que apenas aquilo dali já é suficiente para dar uma desfibrilação numa pessoa. Então, o que acontece? Para você, tem uma resistência do seu corpo. Quanto maior a resistência e menor a tensão, você não vai tomar um choque. Por exemplo, o que a gente usa para eliminar isso? O isolamento seria o calçado, seria uma botina, um tênis. Então, ele vai estar tirando essa diferença de potencial entre você e a fiação. Agora, se você, um exemplo, venha segurar um fio, você estando totalmente isolado, e vier alguém encostar em você, a pessoa leva choque. Leva choque também. Fica igual aquele episódio do Chaves, né? Que vai um segurando no outro e aquele choque vai conduzindo para todo mundo lá. Isso é fato mesmo. Caramba, meu. E a gente tem em acidentes domiciliares, você vê, acho que os casos que mais se repetem são esses do choque no chuveiro, o choque, de repente, na máquina de lavar, Máquina né? de lavar também Máquina de acontece lavar, bastante. são os casos que mais acontecem, né? Isso fora as pessoas que acabam, de repente, mexendo no quadro de luz, né? De repente, para fazer alguma alteração, alguma coisa, não tomam o devido cuidado e também você tem essa descarga elétrica neles. E, na verdade, também tem um fator predominante que é a questão do aterramento, né? Tem muitas pessoas, não tem o terra, aquele pininho, ela pega lá um alicate, quebra o pininho porque a não dá na tomada minha tomada. Não tem a fura, então vamos tirar, não precisa, né? Então, o aterramento, não basta você ter uma fiação de aterramento, sim, você tem um aterramento eficiente, tanto domiciliar, como residencial, industrial, como para eventos, você tem que ter um aterramento eficiente para você poder, caso tenha alguma fuga de energia, ele tem onde drenar essa energia. Entendeu? Então, o aterramento ele vai funcionar como uma fuga para essa oscilação ou essa energia. Por exemplo, hoje, na parte residencial, a CPFL, que é a empresa que administra aqui onde a gente reside, ela, por tanto ter processos administrativos com relação à queima de aparelhos, hoje é obrigatório você ter o DPS. O que é o DPS?
ele é um dispositivo de surto. Quando vem uma subtensão ou cai um raio perto, ele eleva a tensão, ele joga essa energia para a Terra, acaba queimando esse cartucho dispositivo. Então, isso daí foi um meio, um artifício que eles acharam para conseguir tentar amenizar isso daí, entendeu? Quem não ficou bravo já com uma descarga de uma chuva com um raio e tudo mais, e você acaba perdendo, realmente isso acaba gerando desconforto para as famílias, né? Uma geladeira, uma mantimento. E outro detalhe, o aterramento desse DPS tem que ser independente do aterramento que vem do padrão da energia do CPFL, porque senão ele não tem a mesma eficiência. Caramba, velho, isso é uma curiosidade legal demais, viu? Porque é um que nem você mesmo falou, né? Deve ser diversos casos que acontecem, né? A demanda de processo que a CPFL deve ter deve ser gigantesca, né? Exatamente. Aí as pessoas querem um culpado, né? E outro detalhe, neutro não é terra, tá? Olha só, começamos já a entrar ali no assunto que a galera gosta, nas curiosidades. Ó, o pessoal do chat está participando aqui também. Fabiano Domingues, um abraço aí, querido. Esse cara aí é um cara muito bom na parte de manutenção de equipamentos. Aí sempre fez manutenção, eu super indico para vocês, viu, pessoal? Voltando aqui para a gente. Você falou que a CPFL tem essas ferramentas para se precaver, né, de evitar um processo. Eles têm mais alguma saída que ajuda eles além desse aparelho, ou essa é a saída assim, principal que eles usam atualmente? Pelo que eu conheço, eu acho que essa daí atualmente vai ser essa mesmo. Não tem mais nenhuma outra assim que eu conheça no momento, né? Entendi. E na parte residencial, é comum a usar outras energias além do 110 ou do 220? Como que é esse abastecimento que a CPFL fornece? Não, fornece até o trifásico, né, 220, né, que é o que hoje tem na residência, que é o distribuído nos postos da CPFL, né, da distribuidora, né. Mas nada impede de você ter um poste exclusivo para você, um transformador exclusivo, que daí você consegue colocar a tensão necessária que você precisa, né? Isso daí é uma coisa que eu ia perguntar para você também. Em caso de indústria, muitas vezes você começa um negócio, nem sempre numa zona industrial, né? Às vezes você começa numa zona dormitório, um bairro dormitório, alguma coisa, você começa um negócio e você acaba tendo uma demanda grande de equipamentos industriais ou não que consomem bastante energia. Você pode pedir um transformador no seu poste para ajudar a alimentar? Como que isso funciona, esse processo? Na verdade, você vai fazer uma solicitação, né, de um acréscimo de carga, daí eles vão fazer um estudo de rede, daí ele vai ver que a rede não vai comportar por ser área residencial, e daí você vai ser obrigado a colocar um transformador, pagar a instalação do transformador, o poste, tudo a seu encargo. Caramba, então se você quiser crescer, você vai ter que pagar. Tem que pagar. Ei, Brasilzão, se você quiser tirar um poste que está na frente da sua garagem, deslocar ele 10 centímetros para o lado, tem que pagar. Tem que pagar também? Tem que pagar. Deixa eu aproveitar e tirar uma dúvida. Quando você gera um dano a esse poste elétrico, uma colisão, por exemplo, de carro, que é comum, a gente vê bastante isso acontecendo, né? Algum acidente que o carro bateu no poste, ele caiu. Como que funciona esse processo? Você sabe dizer pra gente? Quem bateu, paga. Quem bateu, paga? Paga. Puxa vida, hein, cara? Então, pessoas, não batam nos postes. Tem que desviar, por favor, que vai ficar caro pro seu bolso. E fica mesmo. Mas vamos aí. No mínimo 10 mil. Caraca, velho. Muito melhor. Gente, muito melhor desviar, viu? Segue essa play que vai dar certo aí pra vocês, viu? Ó, o chat tá participando aqui. O Eric mandou uma pergunta pra você. Você falou que começou na parte de telecomunicações primeiro, né? Foi estagiário, foi isso mesmo? Isso. E aí depois você seguiu para engenharia elétrica. Técnico eletrônico e depois engenharia. Técnico eletrônico e depois, hoje você é um engenheiro elétrico. Isso, correto. Você teve alguma inspiração, algum motivo que te fez seguir essa área? É mais questão de crescimento profissional mesmo, né? Qualificar para abranger uma área maior, né? Que a parte de... Eu estou hoje como engenheiro elétrico com ênfase em automação e controle, né? Então, assim, seria mais para agregar mesmo no currículo e tal e abranger uma área maior, né?
Hoje, das funções que você já exerceu, a parte elétrica é o que você mais Sim, exerce atualmente. exatamente. Legal. E deixa eu te perguntar, você como engenheiro elétrico, você também é projetista? Você faz alguns projetos para maquinário específicos, para alguma empresa ou de parte de alimentação? Não, sim, algumas coisas faz. Ultimamente eu não estou fazendo tanto, né? Que hoje o meu foco está um pouco até mais parte documental, né? Parte processual, então eu estou um pouco ainda afastado da manutenção, mas assim, ainda continuo atuando em outras frentes também. Ah, é legal. É bom ser versátil hoje, né? Hoje Sim, quanto mais você tem excelência em diferentes setores, você acaba tendo uma agenda melhor, né? É, uma outra pergunta que eu faço para você. Na parte industrial, as empresas, você falou que as energias elas passam além do trifásico, né? Qual tipo de energia você tem lá também disponível nas não, empresas? o trifásico ele vai ser, é o que tem na distribuição, né? É o que vai mudar é a capacidade que cada empreendimento ou cada local utiliza, né? Que nem tem clientes que eu vou visitar que chega a uma entrada de energia que vem lá de Furnas. Caramba, Então é 415 megawatts. megawatts. Então é uma carga violenta. Pra gente, mero mortal aqui, você consegue explicar pra gente qual que é essa quantidade de energia? Hoje você trabalha numa rede domiciliar com quantos, mais ou menos? Hoje Pra atender uma casa normal, assim. é um transformador de 33 kVA, mais ou menos, 33, mais ou menos, que o 30 pessoal usa, né, na rede elétrica, né? 33 kVA. Isso é para uma rede domiciliar. Exatamente. Uma Que na empre... verdade são vários, né? Então eles vão distribuindo, né? Até questão de manutenção, né? Ah, entendi. Então, meu, são quantas casas dentro dessa energia que você É está tendo? bastante. São algumas aí, pessoal que tá com a calculadora já faz a conta pra gente aí, ó. Mas então, cara, que diferença, né? Que diferença, que demanda grande que a empresa pode tá gerando. E dentre das empresas que você passou, você já presenciou algum acidente, alguma coisa? Já Como que foi essa situação? acidente foi até bem crítico, né? Porque até eu estava começando na parte da manutenção. Teve um rapaz da parte civil, né? Ele foi trocar uma telha perto da rede elétrica. Na verdade, ele não chegou a encostar na rede elétrica. A partir do momento que ele passou entre a fase e o aterramento que estava embaixo, aproximadamente uma distância de 3 a 5 metros, a rede elétrica abriu um arco para a telha e a telha abriu um arco para o Pra ele. terra, que acabou cortando, praticamente ele cortou o cabo terra, foi o que salvou ele. Caramba, Nessa daí que aconteceu, ele estava em cima, ele estava praticamente a uns 15 metros de altura, em cima de trocando um telhadinho, a roupa dele derreteu, caramba. a botina dele sumiu, e ele pensou que estava pegando fogo nele lá em cima, na verdade ele se queimou, né? Ele teve uma queimadura grande no corpo, daí teve que vir um bombeiro fazer o resgate porque ele estava no alto, não conseguia descer. Foi bem traumático. Então, necessariamente, você não precisa estar em contato com a rede elétrica. Ela pode. Ela pode abrir um arco e vir para você. Principalmente se você for desligar disjuntores que estão em carga, o disjuntor, se ele tiver com defeito, ele pode estourar. Por isso dos EPIs, entendeu? Que é utilizado. De vez em quando pode acontecer de você bloquear um equipamento errado, tem que estar com o EPI. O EPI ele não vai eliminar você do perigo, ele sim vai amenizar o que pode acontecer com você. Então, o EPI crucial nessa manutenção com a Exatamente. eletricidade. Tem que Eu ter. já vi, eu já vi alguns profissionais usando é, uma espécie de arco para não estar em contato direto com os disjuntores. O que seriam essas ferramentas? Não, aquilo lá é um bastão de manobra, né? Bastão de manobra? Isso, que é para fazer o seccionamento de umas chaves fusíveis, igual tem no poste. Então, ele pega, ele coloca ali, ela é totalmente isolada, né? Todos os EPIs também, eles têm que passar anualmente por teste de isolação, para ver se não tem fuga. Se tiver alguma fuga, ele tem que ser descartado.
Na indústria, eles são bastante criteriosos com isso daí, com relação a testes de ferramentas, né? Por questão da política da empresa também. Então, o negócio é bem... Luvas também são testadas. Todas as EPIs são testadas anualmente. Tem um período, uma vida útil que você vai renovando esses EPIs, porque eu acredito que ele deva gerar falhas conforme o desgaste, né? Então, Toda EPI, se você pegar o CA dele, que é o cadastro dele, ele vai ter uma vida útil. Tem uns que você pode até utilizar por um pouco mais tempo, mas só que vai da conservação. vai do uso, né? Exatamente. Tem gente que tem um EPI que nunca utilizou, tá lá na caixa guardadinho. Mas só que assim, ele, na hora que você fazer um teste, pode ser que ele tenha algum defeito que você não tenha visto. Acho que pode ser também modo de armazenamento, né? Exatamente. Inapropriado, né? Você pode gerar uma falha no uso dele, né? No quanto ele está eficaz para estar atuando. É importante IPI, também já trabalhei em empresa, sei o quanto que é perigoso isso daí. Eu vou trazer você um pouquinho agora para o ramo de eventos, que é um ramo que eu trabalho bastante. Demorou. Aproveitar para tirar as minhas dúvidas, né? Vou perguntar algumas coisas. A gente trabalha muito com duas formas, né? Eu vou perguntar o que muda nessa alimentação, principalmente na parte de geradores. Eu já trabalhei em eventos onde a gente puxa uma energia direta do gerador, ele fornece para a gente uma caixa, né? Com tomada, tanto com barramento quanto com tomada também. E também já trabalhei em sistemas que o gerador ele é ligado na rede do estabelecimento e a gente usa as tomadas do próprio estabelecimento. O que muda? Tem uma diferença assim plausível entre essas duas alimentações ou não? Não tem, é mais questão mesmo de você da utilização mesmo, porque a energia entregue vai ser a mesma. A única coisa que tem que ser as fases estar ligadas corretamente, né, para não ter divergência. Isso implica um pouco alguma coisa na parte do cabeamento da casa? Tipo, se é um fio mais fino, alguma coisa no que você vai ligar? Porque Na verdade, se eu estiver fornecendo uma energia a mais, excedente, não tem problema. O problema é que eu não posso a menos, entendeu? Principalmente o gerador. Porque acontece, o gerador, conforme você vai acrescentando carga, ele vai perdendo a potência. Então, se você colocar cargas acima do que ele utiliza, você tem que começar a desligar equipamentos para você poder ter o consumo dele imediato. Por isso que é importante o quê? Primeira coisa, evento, fazer levantamento dos equipamentos, ver quantos watts ou kVA que você vai ter a mesa, vai ter a parte de iluminação, tomadas que você vai ter que utilizar. Então, tudo isso daí é importante fazer um pré-levantamento do que você tem para você poder dimensionar até com 30% a mais do que você tem. Isso, essa parte também, a turma do som também sempre fala muito isso, que você tem que ter uma potência que com sobra, né? Não, Com sobra. Um pouco mais que a metade sobrando. No mínimo 30%. Por aí, essa medida mesmo. Aí no caso, por exemplo, você falou para mim que uma casa, uma rede domiciliar vai consumir em torno de 33 kVA. Aí eu venho com equipamento que tem uma soma, sei lá, um consumo de... 8 kVA, 10 kVA, isso para festas pequenas, né? Acho que em festas maiores você tem um consumo bem maior, né? Tem eventos, Sim. Por exemplo, que o pré-requisito para atender o evento é de 85 kVA no mínimo, entendeu? Como a gente já conversou aqui, seria mais ou menos 2 casas e meia quase, né? Sim. Então, o gerador, então, ele vai implicar no cabeamento, ele vai esquentar esse cabeamento, no caso, se ele estiver fornecendo pouca energia. O gerador, na verdade, ele vai parar de funcionar. Vai parar de funcionar? Porque você colocou a carga a mais do que ele está suportando. Então, o que acontece? Quando você coloca uma carga a mais do que ele está dimensionado, então potência maior, tensão menor. Então, você vai começar a ter queda de tensão. Então, vai começar a desligar. Acontece muito isso também. Por exemplo, uma rede domiciliar ou qualquer rede que a gente vá fazer um evento, por exemplo, a energia não está chegando, a gente começa a ver, né, o 220. Ele nem sempre vem 220, né? Ele tem uma variação ali e tudo mais. Ele bate quase 240 quando ele está numa rede forte, e eu já cheguei a pegar a rede de 220 mandando 198. Exatamente. 195, e quando ele bateu 190 o equipamento desligou, porque ele não tinha, acho que, a energia suficiente para poder alimentar todo o sistema necessário ali. O que pode, para a gente, é difícil, muitos equipamentos são sensíveis a essa variação.
Sim, Então a gente acaba usando estabilizador, né? exatamente, porque ele faz uma compensação nisso daí, entendeu? Ele tem um transformador, um autotransformador dentro dele que ele faz a compensação. Então ele sobe um pouco a tensão para tentar equilibrar, mas ele não consegue aumentar em 10%, mais ou menos. O transformador, O o auto- estabilizador, ele funciona então para empurrar um pouco mais de energia, como se ele acumulasse um pouquinho e empurrasse mais. Exatamente. Ele faz a mesma função que um transformador no poste faria também. Não, esse daí ele tem um circuito eletrônico que faz a compensação. Ah, entendi. Olha só, bom, vamos para pensar para os próximos eventos aqui já. Porque Mas assim, sempre dimensiona, assim, o que a turma peca bastante é confundir caviar com watts. isso, eu ia chegar aí, cara. Obrigado Então, por já antecipar esse então, papo, porque muito me interessa. então o que acontece? Você transformar um caviar não é 1000 watts, é 800 watts. É sempre um pouco menos, Um pouco menos. Porque acontece? Seria um caviar multiplicado pelo fator de potência, que hoje gira em torno de 0,8. E daí se multiplica por mais 1000. Então, daí você vai ter o total de 800 watts. É uma continha que sempre tem que fazer para você poder... Porque, de vez em quando, você tem um equipamento seu que está em watts. Daí você tem que transformar em kVA. Isso. Para você poder dimensionar o gerador que você vai ter que utilizar. É muito comum isso, porque você tem iluminação em watts, você Exatamente. tem sonorização em watts de potência também, né? As pessoas confundem muitas vezes, porque no som a gente tem watts e tem watts e SPL, né? A galera acaba confundindo algumas coisas, né? Que tem o que é a potência em si, né? Não quer dizer que porque tem, sei lá, 800 mil watts de potência sonora, que a caixa é tão forte assim, né? Você tem que ver a qualificação do falante, toda a pressão sonora que ela tem. E para a luz é a mesma coisa, né? Você tem, assim, Exatamente. você tem os watts da potência das luzes, mas a intensidade ela vai variar conforme a qualidade do seu equipamento também, né? A montagem. Exatamente. E também vale salientar a questão até de quadro de distribuição para o evento. Que nem você está vindo de um gerador. O ideal, alguns conhecem como robô, né? Ou seria um quadro que você Isso, traz por o robô, evento, exatamente. que você traz por evento, onde que o quê? Você tem toda a parte de distribuição equilibrada dentro daquele quadro. Porque se você sobrecarregar um circuito, você vai estar começando a derrubar ali e você vai acabar zicando o seu evento, entendeu? Então, o cuidado você tem que ter, fazer um quadro para você poder estar trabalhando bem legal, e também em lugares que eventos abertos, tem que também ter o DR. Isso daí é norma também. Tem que ter o DR em eventos que é em área aberta, que possam ter empossamento. Tem alguns lugares que o pessoal geralmente utiliza os cabos PP, né? Que é aquele cabo que é com cobertura preta, para poder estar, às vezes quando passa com o carrinho por cima, tal, para ele poder não ser danificado. É uma, Caso ele venha a ser danificado, o DR vai estar atuando nisso daí, que ele vai identificar essa fuga e o pessoal que está no evento também não toma choque. E, inclusive, em eventos, eu vou contar até uma curiosidade para você. Eu fui fazer um evento uma vez e a gente usa muito quando a gente precisa, por exemplo, fazer o que a gente chama de house, quando a gente monta um posto em frente ao palco para poder olhar de frente esse palco e poder dimensionar tanto a parte de iluminação quanto a parte de som. E a mandada de energia principal do evento estava passando pela house. Então tinha um cabo indo da house para o palco e lá estava sendo alimentado desse palco. Só que a gente, quando tem essa necessidade, o ideal é colocar o que a gente chama de passa-cabo, que é um isolador de borracha, que tem um guia dentro dele. Você coloca ali dentro e fecha para quem pisar não danificar o cabo. A tartaruga, né, que a turma fala. Isso mesmo. Aí, o que aconteceu? Não tinha o passa-cabo. Mas esse cabo principal de energia ficou no meio da galera que ia ficar assistindo. Aí, em um determinado momento desse evento, tinha uma criança, cara, pulando em cima da tomada, bem de cima do stack que estava colado assim, ó, e começou a cair a energia. A gente não sabia o que estava acontecendo. A hora que a gente viu essa criança pulando em cima, eu falei, viu,
Você tá doido, meu? Por que você tá fazendo isso, velho? E, tipo assim, a gente dá risada, mas, cara, sabe do risco que aquela criança tava passando ali. Tomar um choque, alguma coisa, né? Exatamente, aí que a gente toca no assunto. Planejar, projetar, visitar Exatamente. o local antes. Exatamente. Essas normas de segurança, né? Exatamente. Por exemplo, Questão de aterramento também, em evento, aterramento de estrutura, treliça, toda essa parte ela tem que estar aqui potencializada com o circuito também do quadro que estiver lá, robozinho lá também. porque não tem, às vezes você tem um cabeamento que tem aterramento, mas o sistema como um todo não tem esse aterramento, Exatamente, né? porque o certo é você equalizar o sistema. Porque caso tenha alguma fuga na estrutura, iluminação, Tem está um pendurado. caminho, né, para ela ir. Exatamente, você tem que ter ali para não ter choque elétrico também, tem que ter essa fuga. É legal. Inclusive na parte de aterramento, a gente já viu as estacas, né? A galera pega essas estacas e elas prendem ela no sistema, lá de onde seria o terra mesmo, tiram para fora de onde é o palco e pregam ela na terra, né? Tem a haste de aterramento, né, que o pessoal Isso, coloca. aterramento. Só que assim, é uma coisa assim provisória tal, e depende também se o solo também tem as propriedades necessárias também para fazer um aterramento. Mas O que assim, qualifica o solo próprio para fazer esse aterramento na aí? verdade você tem um equipamento que chama terrômetro. Ah, é? Exatamente. Então ele mede o quanto que o seu aterramento está sendo eficiente. Então você coloca ali uma haste, deu aterramento, beleza. Às vezes quando você precisa colocar 2, 3, 4, 5, Caramba. até você chegar no coeficiente ali, a porcentagem ideal para você poder garantir um bom aterramento. Então não é simples aterrar uma haste. Então, eu já vi umas coisas inimagináveis. A gente vê na internet, né, a parte de áudio de eventos, a galera, tipo, colocando a haste assim no chão e jogando terra em cima, assim, ó, Não, como se fosse beira. isso, em vez de colocar ela ficada na terra. Isso, Viu? é que nem existe algumas hastes que a turma fala que é comercial, que ela não tem tanta propriedade no cobre, isso aí também interfere no preço. E também tem as hastes que são as classe A, né? Que são as que têm maior propriedade, até a questão de cobre. Também ele tem um pouco mais de material, onde que também ele tem um aterramento melhor, entendeu? Entendi. Então tem essas diferenças, né, que você pode estar usando. É bem comum você ver em evento, por exemplo, porque muitas vezes os eventos acontecem em lugares isolados. Porque como tem uma demanda alta de som, não é em qualquer lugar que você consegue encaixar um evento de grande porte. E às vezes você não tem, né? Você não tem uma rede elétrica ali, você não tem nada, então é tudo feito mesmo, né? Vem um gerador que vai Exatamente. atender aquele evento, então tem a parte de aterramento que tem que ser feito. Acredito que é feito com as hastes também, né? Tem alguma outra alternativa de aterramento ou Não, praticamente é essa mesmo. porque se você não tem nenhuma saída, não tem nada ali de estrutura, né? Você vai fazer tudo do zero, a saída é essa, né? A saída é essa, não tem que fazer. Porque você tem que garantir, né, um bom aterramento, principalmente em evento de grande porte, né? Até para você também garantir a segurança das pessoas também, né, com relação a choques elétricos, né? Então tem que ter essa preocupação aí. Você falou para mim que inclusive citou do acidente, né? Que necessariamente você não tem que estar próximo da rede, contato com a rede para tomar esse choque. Pode ter essa fuga que você falou que Exatamente, no seria caso, um arco, exatamente. você tem esse risco perto do gerador também ou ele tem algum sistema de proteção que já é eficaz para isso? Na verdade, assim, toda energia é falha e todo equipamento também é falho. Então, pode acontecer na hora de você comutar ali, o contator, que é onde faz a transação da energia, ele explodir. Pode acontecer. Tomara que você não esteja lá caso isso aconteça. E se acontecer, o ideal é estar paramentado para você poder amenizar. Mas só que geralmente o pessoal não utiliza PI para fazer esse tipo de manutenções, não usa. Por que eu perguntei isso? Porque dependendo do porte do evento, você tem, tipo, mais que um gerador, né? Você não tem apenas um gerador trabalhando. Eu já vi eventos que tinham, sei lá, 12, 15 geradores trabalhando, inclusive eles seccionam, né? Trabalham um conjunto primeiro, depois trabalham outro conjunto e ainda tem um terceiro de redundância, caso algum dos conjuntos falhe. Exatamente. Então, a minha pergunta foi mais por isso. Esse aglomerado de geradores não oferece um risco em si, de você estar próximo, não. né?
E também a gente tem que salientar também com relação à segurança também, né? Ter os extintores que são plausíveis para categoria elétrica, né? Que é a parte categoria C, né? Ou categoria B, caso tenha algum choque elétrico, não jogue água. Então, isso eu ia perguntar também, porque não é só ter o extintor, né? Tem o extintor certo, Tem né? extintor certo. Qual que seria para acidentes elétricos, então? O que é mais eficiente é o de pó químico, né? Pó Que é a químico. categoria C, exatamente. Que geralmente ele vem identificado ou com uma faixa branca em cima dele, geralmente tem uma faixa branca em cima. Para identificar que é Exatamente, tem de pó alguns químico. que E ele tomam esse padrão. é normalizado em empresas? Você tem que ter esses extintores Tem que dentro da ter. empresa ainda? Tem que ter. Hoje não é normal mais, acredito que não é mais obrigatório, né, o extintor nos carros, né? Não, hoje foi... Por causa que acontece, tinha muitas pessoas que não sabiam utilizar, né? Isso é... Então, o que acontece? Acabava, de vez em quando, de tentar apagar, a pessoa acabava não conseguindo, então criou uma ineficiência nisso daí. Por isso que eu acho que o pessoal acabou retirando o extintor. Mas não que ele não seja sendo bem utilizado, você consegue ele pode salvar minimizar os danos, né? Exatamente, os primeiros indícios ali que você conseguir jogar ali, beleza, você consegue apagar. Mas também tem que saber utilizar, não é apenas pegar e ir lá, apertar, tem que saber utilizar. Eu queria tirar uma dúvida com você também. No caso de acidentes com carro em redes elétricas, eu já vi uma vez, eu acredito que eu vi, não sei se foi uma notícia, onde que foi, que a pessoa ficou impossibilitada de sair do carro. Não pode. O que acontece? Você consegue explicar a situação pra gente? Você lembra da diferença de potencial que eu falei para você? Lembro. Eu lembro que você falou, mas falar que eu entendo 100%. O que acontece? Na hora que você sair do carro e tocar no solo, você virou um condutor. Então você, a partir do momento que você... O carro, ele isola por causa do pneu? Por causa do pneu. O pneu é o isolante. Exatamente, o pneu é isolante. Então, a partir do momento que você se desloca... Você pode até ter vídeos que a pessoa pula do carro, mas ela não desce do carro. Porque se você colocar a mão na porta e colocou o pé no chão, automaticamente você vira condutor. Então, qual que é a saída para essa pessoa que... Porque a gente está sujeito, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Aconteceu uma colisão, alguma coisa, bate no poste e está energizado ali. Como que você sai do... Primeira coisa, liga para o bombeiro, né? 193. Em seguida, tenta entrar em contato com o pessoal da prestadora de serviço, né? De energia da região, para eles virem desligar a energia, né? Fala onde que foi e tal, desligar a energia, para daí você poder sair com segurança. Evitar de tentar sair do veículo, né? Basicamente, esperar mesmo para não chá correr. De cadeira. Chá de cadeira. Caramba, cara. Não tem que fazer. Não tem que fazer. Então, pessoal, estejam em dias com suas orações, porque tem que aguardar. Não dá para fazer nada. Não tem nenhuma ação que você possa fazer ali para se cuidar. Eu queria tirar uma curiosidade. Não dentro do carro, no caso, mas se você for passar por uma área que de repente está energizada, um fio que bateu no chão, uma coisa assim do gênero, é real o fato de você andar com o pé colado no chão? Isso ajuda você a se locomover? Ou não tem nada a ver? Ele coloca os dois pés e não levanta o pé. Ele fica andando rastejando, porque dessa forma ele não... Não sei se muda. Não funciona. Não, isso daí, sabe onde que acontece? Daí é dentro de subestações. Subestações? Como assim? Onde que é, vamos supor, dentro de uma subestação da concessionária, onde você tem que andar, onde os condutores estão na sua cabeça, passando uma tensão alta. Se você der um passinho um pouco aberto, você vira condutor. Caramba, então, por isso que é o passo curto. Então, o passo curto, ele funciona... Ele funciona para você não criar um espaçamento para você virar condutor. Caramba, cara. Nossa, cara, tem tantos riscos, né, cara? A eletricidade não é brincadeira, não. Não é qualquer um que dá para enfrentar, não. Então, por isso tem que... Não sabe, não faz. Tem muita gente que acaba não dando a devida importância e acaba acontecendo os acidentes. A gente vê muito acho que um acidente comum também na parte de engenharia civil você, de repente, bater uma haste de um rolo de pintura ou alguma ferramenta trabalhando em telhado, né? Você trabalhando em proximidade. Acho que é um dos maiores, que nem você mesmo citou. Então, nesse caso aí, é que o pessoal, eles não têm, assim...
muito costume, né? Eles constroem, algumas construções chegam perto da rede elétrica, principalmente da alta tensão, né? Que fica na parte superior do poste. Mas se você entrar em contato com a prestadora de serviço de energia do local, eu não sei se apagam isso, mas eles colocam isoladores para isolar aquela parte ali onde você vai trabalhar para você não tomar choque. Ah, então durante a obra ou fixo seria esses isoladores? Não, eles colocam, acho, por um tempo pré-determinado, né? Nossa, então é uma saída assim segura, né? Se você fazer uma Tem. solicitação para, você acaba salvando uma vida, né? Exatamente. Então, são isoladores laranjas, né? Tipo, igual a manta que eles utilizam para quando eles vão fazer a linha viva, né? Que é a manutenção com a linha energizada. Então, eles utilizam isso daí também para poder estar fazendo manutenção também. Então, a ideia seria um plano para a pessoa que está perto de uma sacada conseguir fazer o trabalho com segurança, né? E agora eu tenho uma dúvida de infância para te perguntar. Fala para mim, por que tem aquelas bolas de basquete naquelas torres elétricas gigantes lá? Aqui dali é identificação na verdade, são bolas fluorescentes que aqui a gente não consegue enxergar, mas aeronaves conseguem enxergar que... Ah, então é com propósito então, de sinalização mesmo para mesmo. aeronave. Isso, assim como também as iluminações que ficam na ponta dos prédios, né? Isso, ponta de prédio. Aquela iluminação, ela é só uma sinalização mesmo ou ela tem... eu já vi falar que os prédios têm bastante para-raio, né? Que a turma fala, né? Sim. Como que funciona esse sistema no residencial, assim, em um prédio? Não, em um prédio que nem é feita uma estrutura de aterramento na parte inferior do prédio, né? E depende da área que você quer proteger, daí você faz o tipo do aterramento específico. Tem o tipo Franklin, né? Que é como se fosse um tridente praticamente. Tem alguns que fazem o aterramento, agora que a turma está utilizando bastante, com parte de aço e alumínio. Então, tem diversos tipos de aterramento que o pessoal utiliza aí para fazer, até baratear também, em questão de custo, né? E esse para-raio ele tem a mesma função de fuga também, né? Para realmente receber uma descarga, conduzir aquela energia para um lugar seguro que não vá... Exatamente. E também tem que ser feita uma inspeção também em prédios anualmente também para garantir a eficiência dele. Porque se eu tiver ele ali, se cair um raio ali perto, vai queimar os equipamentos, vai danificar. A parte que você falou da CPFL, daquela segurança, uma descarga elétrica de um raio, por exemplo, numa rede domiciliar, ela tem um preparo para descarregar essa energia ou ela Não, vai... na verdade, assim, que nem eu falei, é que nem EPI. Ele não vai evitar, ele vai amenizar, né? Ele vai amenizar. Então, pode ser que passe alguma coisa? Pode. Mas se ele conseguir drenar um pouco, de vez em queimar 2, 3 televisões, queimar uma. Então, já minimizar os danos, né? Exatamente, minimizar os danos. E hoje, que nem você falou, nos telhados, assim, a gente tem bastante prédios, você tem os para-raios, mas hoje muita gente está migrando, né? Você olha, assim, os telhados das casas hoje, todos com energia solar, né? Aquelas placas solares. Sim. Ela tem algum sistema para caso tenha uma descarga assim também, porque, assim, se você está num prédio, tem alguns prédios que tem também algumas placas solares, né? E se essa placa recebe uma descarga, como que vai agir no sistema? Ela vai pifar, ela vai danificar? Automaticamente ela vai explodir. Vai explodir também, porque é uma descarga que ela não está preparada para receber. Porque os elementos eletrônicos que tem dentro da placa de energia solar, né? Então, praticamente é um curto que vai instaurar ali, vai queimar a placa, os conversores dela também. Vai ser danificado também, o estrago é grande. Esses jardins que eles fazem de placa solar, eles têm algum plano aqui que evitem esses acidentes? Acho que eles, assim, eu não cheguei a visitar nenhum, né? Mas eu acho que eles têm questão de parte de aterramento também para poder evitar, né? Que querendo ou não, é uma malha fincada na terra, então a tendência é virar condutor também. São coisas assim que a gente acaba não pensando, né? Mas como a gente vai modificando, né? Vai fazendo, mudando o ambiente, vai criando novos sistemas e que nem você falou, as placas e tudo mais, você está alterando aquele ecossistema, né? Exatamente. Então, você receber uma descarga ali, como que funciona isso, essa fuga, né? Para a rede domiciliar, a gente não tem, então, um sistema de fuga no caso de raio, né? Só tem a proteção da CPFL, como você falou. Exatamente. A gente tem
proprietário tem como fazer alguma coisa para se precaver disso, além para não depender 100% assim da empresa de luz? Não, não tem questão de aterramento. Dificilmente você vai ver uma casa que tenha um aterramento. Geralmente porque as casas estão na parte inferior, né? Então, como os prédios praticamente no mínimo é 4 andares, né? Então, eles obrigatoriamente eles vão estar na área de fogo, né? Então, por isso que eles vão ter que ter o para-raio para poder se proteger. Entendi. Maravilha. É bom saber porque a gente fica meio desamparado, né? Quando acontece um acidente assim, alguma coisa, e que nem você mesmo já falou, a CPFL já está tomando esse cuidado, já cabe a gente fazer a nossa parte também. Se tivesse alguma ferramenta, se precaver, porque acaba sendo um atraso, né? Danificar algum eletrônico, alguma coisa. Uma outra dúvida que eu queria te perguntar. Na parte de... como que fala? Eletrônicos. Você falou para mim que tem componentes eletrônicos dentro da placa. Você trabalhou com essa... Quando você trabalhou como técnico de eletrônico, você trabalhou em que setor? Você trabalhou com parte de energia, energia solar, eletrodoméstico? Onde que foi sua área de atuação? Tudo telecomunicação. Tudo em telecomunicação? Tudo Você telecomunicação. fazia a manutenção desses equipamentos que você mesmo usava? Como que funcionava? Não, mexia um pouco com parte de radiofrequência, né? Mexia um pouco de parte de até conserto de telefone também, parte de Conserto de telefones telefone? antigamente, que Caramba. tinha antigamente, então eram umas coisas desse tipo aí. Mas fazia só para a empresa, não fazia assim para, no Só caso, pra telecomunicação. Você nunca se aventurou em outros eletrônicos? Não, nunca me aventurei nos outros eletrônicos, não. Essa parte de telecomunicação, a turma falava bastante começou a fazer manutenção em rádio, né? Fazer manutenção em televisão também. É muito fora, né? Essa parte de eletrônico, né? Hoje. Sim, sim. É uma área mais específica, né? O pessoal tem que estar mais antenado aí, que também com a modernização que está tendo aí tem que dar uma estudadinha, né? É um setor que moderniza muito rápido também, Exatamente. né? A tecnologia hoje é uma coisa assim que é difícil de você acompanhar, né? Você vê a evolução dos celulares, né? Em 10 anos aí, o quanto que migrou de uma tecnologia para outra e tal. Então, Nossa, você vê totalmente diferente, né? até questão... quer ver uma coisa que é um exemplo simples? É os refletores de LED. Antigamente, se pegar um refletor de LED de 400 watts, ele tinha o tamanho de um 50 por 30, 50 centímetros por 30 de altura. Hoje, de 400 watts, é 20 por 20. Você consegue ter um equipamento tão Exatamente. eficiente e compacto, né? Exatamente, porque a modernização dos componentes, né? Então, tem toda essa vantagem em compactação, questão de eficiência também. Então, muda bastante coisa. Muda bastante o consumo também quando você altera a sua iluminação, por exemplo, seja de... Eu tenho a parte de eventos, né? Mas eu queria perguntar muito mais foco em casa. Você quando troca uma lâmpada que é incandescente para Sim. LED, esse consumo... Sim, consome bem menos. Bem menos. Exatamente. E a durabilidade dela, ela é realmente maior ou elas estão páreo a páreo? Depende do fabricante. Depende do fabricante? Porque acontece, assim como um celular fabricado na China, ele tem o celular que tem um componente A e tem um componente B. Então, tem celular que é o top das galáxias que você paga 4 mil reais. E tem outro que é o mesmo, que é o similar, você paga 2. Então, Mas funciona do mesmo jeito. Mas, porém, o que acontece? O componente que é de um e de outro, que é o que muda, que faz ele ser mais durável, que aquela bateria dure um pouco mais, não descarregue mais rápido. A principal diferença está nos componentes. Então, é isso que vai gerar qualidade. Exatamente. A gente é complicado porque eu tenho vários produtos chineses duvidosos, né? Porque a gente sempre vê alguma coisa nova de iluminação, principalmente por parte de eventos, cara. Sempre tem novidade e a gente acaba pegando para ver. E que nem você falou, tem muitos que não tem essa durabilidade, né? Ela perde a luminosidade rápido, ou queima, ou a ventilação não é boa, ou a carcaça não é de qualidade. Então realmente esses componentes influenciam demais no... Em questão da modelagem também, influencia também, em questão de custo também, uma modelagem diferente, que nem de uma iluminação, uma ventilação. O que é um pouco mais caro tem uma ventilação que é mais forçada, que vai resfriar melhor o componente, a iluminação vai trabalhar melhor, tem tudo isso daí.
Tem bastante prós e tem bastante contras também, né? Então, vale avaliar o datasheet do que está comprando. Com certeza. Avaliar para não sofrer depois, né? Senão depois não dá para reclamar. E Já gasta pegou. 2 vezes. Gasta 2 vezes. O barato sai caro, né? O famoso barato sai caro. Você paga barato para pagar de novo. Então, às vezes compensa você comprar alguma coisa de qualidade. Outra dúvida que eu tenho para te perguntar. Você falou para mim também do robô, né? A gente falou de construção civil e tudo mais. Ele tem um cálculo como eu vou especificar essa pergunta para você? Ele tem um limite de tensão que ele pode atender para você fazer essa montagem. Ele é indicado, por exemplo, eu estou perguntando assim porque você acaba pegando de um quadro muitas vezes. Ele tem uma indicação de um tamanho de filamento, tem que ser, tipo, que nem você citou, 6 É milímetros. que nem assim, o que vai demandar? Onde que você vai atender? O que você vai atender? Então, um exemplo, você vai montar um quadro para você levar, para você trabalhar em campo. Você vai colocar um disjuntor principal, que nem na residência, hoje o mínimo é 50 amperes. Então, você vai pegar um disjuntor trifásico, 50 amperes. Mas de vez em quando, lá não tem trifásico, só tem bifásico. E daí, como que você faz? Daí você tem que saber fazer a adequação para você poder fazer isso daí. Então, tem todos esses cuidados na hora de você montar um quadro, para você poder não ficar na berlinda na hora de for montar, ter que montar 10 quadros diferentes para cada situação. Então, você tem que se adequar, porque acontece, você vai montar um disjuntor principal para fazer atender esse quadro. Mas, na verdade, quem que vai proteger vai ser os secundários. Eles que vão proteger o seu circuito, eles que vão proteger a sua fiação. Então, é eles que você tem que dimensionar corretamente para você não ter prejuízo, entendeu? Entendi. E eu perguntei por causa disso. Você tem um teto de coisas que você pode ligar ali, porque eu vejo, quando a gente fala de robô e tudo mais, eu tenho bastante contato com sistemas diferentes. Você tem ali um trifásico, às vezes você tem o trifásico opcional para você ligar ou 2, que nem você falou, para você não ter que passar puro, né? Para atender esse sistema diferente. Porque nem sempre você vai estar com um eletricista ali disponível 24 horas, né? Então, bem... o que acontece? De vez em quando vai ter uma situação adversa ali que você vai falar, opa, aqui dá para me ligar desse jeito, aqui eu ligo desse. Então, você tendo essa outra opção, fica mais fácil para você, entendeu? Conseguir ter essa... Fazer uma redundância dentro do quadro. Isso, é essa palavra, muito obrigado. É essa palavra, você ter redundância para você ter alternativa. Daí você consegue alimentar aquele robô, porque... Exatamente, deixa ali uma entrada trifásica, porém, automaticamente já deixa em paralelo uma bifásica lá dentro. Caso você for ligar, independente do que for, você vai ter energia de ambos os lados, entendeu? Ambos os lados. Inclusive, uma coisa que a gente sempre passa em evento é essa transição da energia normal para o gerador. Eu já presenciei um evento onde a galera não desligou os equipamentos e essa troca, que nem eu te falei, né, que o gerador atende às vezes o salão como um todo, em vez de mandar a caixinha, né? Exatamente. Aí nessa troca acabou queimando alguns equipamentos. Então, na hora que o show, assim, faltando 1 hora para começar, trocou pro gerador, queimou tipo a mesa lá de... por causa que tem uma tensão, um pico de tensão alto, entendeu? Então tem que tomar cuidado. Já aconteceu também de ter um pico de energia lá, provavelmente foi... tava chovendo no dia, um raio, alguma coisa, e desarmou o disjuntor do robô. A gente só ligou depois ali e seguiu o baile, mas foi um baita susto. Então esse sistema ele é importante, né? Ele é importante. Ele é importante porque ele é não que nem você mesmo já disse, ele não vai evitar, mas ele vai amenizar, né? Exatamente. Ele vai ter uma proteção ainda antes de chegar direto nesses equipamentos. Exatamente. E de vez em quando o que acontece? A gente não pode ver uma extensãozinha ali com um monte de tomada que você quer ligar tudo no mesmo lugar. Cara, nem brinque comigo, porque... E se não der, se não der o comprimento, você liga mais liga uma extensão na outra na outra, e aí vai indo. Só que daí se esquece a quantidade de equipamento que está ligando numa única fiação. Então é isso aí que é o cuidado que tem que ter para você não queimar a sua fiação, ficar a extensão e você ficar sem nada na hora. Nem olhe muito aqui no estúdio, tá? Senão você vai achar algumas tomadas duvidosas aqui, tá bom? Então, bom saber. A hora que você não estiver olhando, eu vou arrumar isso, eu prometo, tá bom?
Mas é isso mesmo, cara. Eu já passei uma situação porque a gente tá na parte de técnico de som e tudo mais, você é o cara do carregador, né? A gente é o cara do carregador. Pô, tem uma tomadinha de carregar. E muitas vezes você coloca uma tomada que é para ligar o sistema que você está operando, né? Já aconteceu uma vez comigo, inclusive, o Douglas é testemunha. O Douglas é um cara que trabalha comigo, ele vai ouvir esse episódio depois e vai falar. Eu coloquei para carregar, cara, 3 carregadores na mesma tomada que eu tava usando no meu notebook. E adivinha que deu, cara? Superaqueceu e deu um curto num carregador meu e queimou a minha fonte do notebook. Faltando assim, sei lá, a banda já tava passando o som. Faltava umas 2 horas, 3 horas para começar o evento, assim, em Bragança Paulista, se foi isso daí. E, cara, eu não dimensionei, entendeu? Eu fui só ligando. Ah, tem tomada, vou ligar. Tem tomada, vou ligar. E, cara, eu tive que refazer um show de luz em, sei lá, 1h30, assim, ó. Porque a minha sorte é que a mesa de som era uma Gran MA e a gente usa a mesa no computador. E a gente tem uma controladora que é uma controladora MIDI que só para você controlar o programa com as teclas de atalho. Uhum. E ele tinha esse programa no PC dele, então eu tive que Migrar para o PC dele, não consegui salvar porque meu notebook descarregou na sequência e fazer do zero o show, cara. Então, tipo assim, é um detalhe que nem você citou aqui, que é você tomar cuidado com o quanto você liga na tomada, não é porque tem tomada que você tem que ligar e você pode ligar tudo. É um resguardo, assim, muito importante para os seus equipamentos, para tudo E dar certo. testar também as tomadas, né? Antes de começar o evento. Também tem um detalhezinho seria um checklist, né? Deixa tudo rolando durante uns 30 minutos, confere de novo, vê se está tudo atenção legal. Tudo ok. Trabalhar bem para trabalhar pouco depois, Exatamente. né? Você evita na manutenção Na verdade, quando você trabalha bem. Tem que ser que nem os japoneses. Planeja bastante e executa rápido. Rápido. Meu, nem fale. Eu lembrei de um episódio também da tomada, a hora que você falou. Uma vez, um fornecedor foi montar para mim uma iluminação cênica, uma iluminação de pimbim, que a gente chama, que é aquelas iluminações que você prende no teto, sabe? Sei. Só por si só, por estar no teto, você já não tem um alcance, né? É a iluminação para você direcionar para a mesa de convidado, assim, bastante comum em eventos de salão, assim. Ok. E ele deixou tudo ligado. E era só ligar na tomada. Ele falou, quando chegar o evento, você liga na tomada, tá funcionando. E ele foi embora. Aí foi começar o evento, cara. A hora que eu liguei na tomada que tava tinha uma tomada. Não, eu liguei na tomada, não acendeu. Aí ele não teve ele não teve a preocupação de testar se a tomada tava funcionando, cara. Aí no meio do evento lá, correria, teve que catar uma extensão gigantesca, porque o ponto de luz que tinha era longe para poder ligar, cara. Então, nossa. Então, assim, que nem você falou, esse checklist, quando você trabalha bem, você trabalha, faz os testes corretamente, você trabalha menos depois, né? Exatamente. O pós-seu, ele é mais tranquilo, né? Você administra mais. Mas é isso. Queria te agradecer pelo papo. Tirei bastante dúvida de gerador, que eu falei para você. Foquei muito em evento, porque é importante para mim essas informações também, assim como é para outras pessoas. Eu tenho vários companheiros que trabalham nesse ramo aí. E a gente é muito aventureiro, né? A gente acaba... Sim. A gente começa... eu quero ser técnico de som, quero trabalhar com som. Mas não é só isso, né? Sim, é muito mais complexo, exatamente. né? Você tem todo um processo que você tem que seguir para o som funcionar, né? Tem a captação de energia, montagem, segurança. Isso, tem mais um detalhe também, que você lembrou agora comentando aí, com relação a quando vai fazer um evento e tem um poste padrão e você precisa pegar um ponto de energia, mas só que você não quer pegar debaixo do disjuntor, que senão você vai falar, vou derrubar o disjuntor do cliente. Então, esse daí é um ponto que é bastante perigoso, que é onde que você pode abrir um arco elétrico ali e acabar se queimando. Tem alguns que usam aquele famoso morceguinho, né, que a turma fala, né? É bem comum, viu? Que é o DCP, né, que é o decapador de cabo sob pressão, né, que na hora que você aperta ele esgana ali o cabo e você consegue fazer a conexão, né? Agora tem alguns casos que é barramento. Isso. São os casos assim mais comuns em salões de grandes eventos, assim. Só que assim, eu não aconselho pegar por cima do disjuntor, sempre pegue por baixo. Por mais que venha acontecer de derrubar o disjuntor do cliente, não está fazendo evento, é porque aquele lugar não está preparado para ter um evento, entendeu? Então é um aviso para você, né? Exatamente. Vale mais você
ó, dá um minutinho, deixa eu desligar o disjuntor principal, preciso conectar a minha alimentação aqui. Então, conecta a alimentação, liga o disjuntor e toca o barco. Porque senão ali em cima, se o fio escapar ali, a pessoa não for um técnico para estar fazendo com cuidado, que já é arriscado, ali a pessoa vai se machucar ali, daí o barato sai caro. É, barato sai caro. E é que nem eu falei, você falou pra mim do morcego, cara, é muito comum. Às vezes as empresas deixam um stack pronto lá, compatível com o quadro deles, onde já vai alimentar. Aí você pode pegar as fases, né? Você pega, tipo, quantas fases precisa, né, para ligar seu sistema. E você pega o morcego e aperta ele morde. Você olha o cabo, assim, do stack, tá, tipo, um monte de furinho, assim, que a galera vai usando ali mesmo. O nome desse cara é, como que ele é? É DCP. DCP. Então, bom saber o nome técnico dele. Ele chegar a pedir um morcego para comprar material elétrico. Acho que é DCP mesmo. Depois a gente dá uma olhadinha. Tem o nome técnico dele lá. Mas maravilha, viu? Queria agradecer pelo papo, pelo seu tempo de você vir aqui. Valeu por tirar as minhas dúvidas e também do pessoal aqui. Eu queria deixar esse momento para você falar um pouquinho das suas redes sociais, do seu trabalho. Quem quiser acompanhar o seu trabalho, entrar em contato com você de repente para fazer alguma avaliação ou empresarial, ou domiciliar. Na verdade, agora como eu tô assim mais atuando em São Paulo, né? Então, eu não estou conseguindo por hora atender demandas assim a mais. Mas depois, qualquer coisa, eu deixo o meu contato lá, se o pessoal quiser ter uma dúvida tal, daí eu vou estar à disposição aí de vocês aí. Maravilha. Depois você deixa certinho lá, eu posto para você lá depois, tá bom? Combinado. Maravilha, Rodrigo. Muito obrigado eu mais uma pelo vez. Convite aí. Fico aí muito feliz de trazer você. Poder somar para vocês aí. Tamo junto aí. Tamo junto, cara. Obrigado pelas informações. O pessoal que assistiu aí, quem quiser tirar mais dúvidas também, manda depois lá eu vou postar depois eu vou postar um corte no TikTok e esse vídeo vai ser republicado no YouTube e no Spotify também. Então quem quiser comenta lá no vídeo lá que a gente vai mandando as perguntas também para o Rodrigo. O Rodrigo vai ajudando a gente aqui a sobreviver nesse mundo da eletricidade aí. Beleza, pessoal? Muito obrigado, boa noite para vocês. Se cuidem aí, valeu por quem assistiu, quem participou e tamo junto.